Bom dia, irmãos. Hoje, dia 21 de outubro, 28 é semana que vem, 21 de outubro de 2018, e nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito, conforme o texto de Gálatas, capítulo 5, dos versos 16, onde tem um imperativo, andai no Espírito, até o verso 25, que é que forma aquele contexto imediato, né? O contexto que tem mais a ver com o que a gente está falando. E nas últimas 21 semanas, né? Nos últimos 21 domingos anteriores, nós demos uma rápida estudada em cada uma das obras da carne. A prostituição, a impureza e a lascívia, que são as obras da carne que têm a ver com o amor próprio, a idolatria, a feitiçaria, que afeta o amor a Deus, e as outras 10 obras da carne, que são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, que afetam o relacionamento horizontal, o relacionamento com o próximo. Essas não são todas as obras da carne, porque, por exemplo, aqui não tem adultério, aqui não tem homicídio, e mesmo Paulo no verso 21, ele fala a respeito das quais eu vos declaro, né, coisas semelhantes a estas. Existem outras coisas semelhantes. Então essa daqui são algumas das obras da carne, é uma pequena lista suja, né, uma amostragem, para que nós tenhamos um parâmetro, para que nós possamos saber se nós estamos andando na carne ou no Espírito. Porque ele fala, tem um imperativo, o Espírito Santo é um imperativo aqui, andai no Espírito. Andai no Espírito. Esse imperativo, ele tem como base o argumento que está lá no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma vez que nós nascemos de novo, da água, a palavra, e do Espírito, importa-vos nascer de novo. Uma vez que foi o Espírito que nos vivificou, porque Jesus Cristo é o Espírito vivificante, de acordo com 1 Coríntios 15, se foi o Espírito que nos deu vida, é nele que nós devemos viver. Se vivemos no Espírito, uma vez que foi ele que nos deu vida, verso 25, andemos também no Espírito. É a questão de coerência. Paulo também argumenta isso um pouco antes aqui no livro de Gálatas. Será possível que vocês são tão insensatos que vocês começam pelo Espírito e agora vai querer completar pela carne? Isso é uma argumentação que ele usa no capítulo 3. Então nós temos, já que existe esse imperativo, andar no Espírito, como é que eu sei se eu estou andando no Espírito? Se o que te caracteriza, o seu cotidiano, é o amor, a alegria e a paz, a longanimidade, a benignidade e a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Se é isso que você está exalando, se esse é o fruto que você está produzindo, você está no Espírito, você já está andando no Espírito. Mas se você reage, tem como características o seu dia a dia, seu dia começa assim, acontece assim e termina assim, com ira, com discórdia, com inveja, com bebedice, com glutonaria, com prostituição e essas coisas que estão escritas aqui, isso é um parâmetro, é uma evidência que você não está andando no Espírito, você está andando na carne. Aí você vai lá para o 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar é homologueu, o homo igual logueu palavra, você concorda com Deus que aquilo é algo que afeta o seu relacionamento com Deus, é algo que obstrui o seu relacionamento com Deus, é algo que tira o seu foco do seu relacionamento com Deus. Traduzindo em termos livres, é pecado. Você confessa, sacode a poeira, como o pastor Geraldo já pregou 8.739 vezes aqui, e bola para frente, não é? É daqui para frente. Eu lembro a primeira vez que o pastor Geraldo, graças a Deus, graças, literalmente a Deus. Eu lembro que
assim que a Marluce conheceu o pastor Geraldo, que a gente deu aquela trombada em 2010, pô, Casamilton, você ainda está vivo, ô, pastor Geraldo, você ainda é pastor, como é que tá, etc. Ah, eu estou ali reunindo ali no grupinho, ali não sei aonde, Jacuí, com o Cristiano Machado e coisa e tal. Aí eu cheguei em casa e falei, encontrei uma pessoa que eu gosto muito, até acho que ele também gosta de mim, e ele é da comunidade antiga, tal, ele veio lá do sul, voltou, ele tem um monte de menino pequenininho, os catatal, e ele chamou ela para congregar, e é engraçado porque o Espírito já vinha trabalhando já há mais de um ano. Na época eu era, como é que chama aquela profissão, gente? Segurança da Dueta. E lá tinha muitos irmãos. E o pessoal não sabia se eu era crente, se eu era incrédulo. Porque tinha uns procedimentos, estava desviado, como se diz, né? Tinha uns procedimentos de incrédulo, mas um linguajar que os evangélicos, vamos ver esse linguajar aí, esse conhecimento que flui aí, é coisa de crente. Aí, eu trabalhei lá 3 anos, o pessoal descobriu que, na realidade, como se diz, eu era um crente desviado. Aí, muitos irmãos, uns 2 ou 3 ou 4 lá, o Mário, você conhece, né? Aquele que até trabalha lá na Araújo, eu sou amigo dele até hoje, já estou a casar, ele é evangélico, bacana, carequinha, gente boa. Todo carequinha é gente boa, né? Aí, eu tenho feito um estudo aí, o que glorifica a Deus é ser calvo. Tem um estudo, um dos assuntos mais complicados na Bíblia chama cabelo. A doutrina do cabelo é uma doutrina difícil. Eu afinei para ela, lá no estudo lá de terça-feira, esse assunto eu não vou entrar nele, é um assunto complicadíssimo. Isso é outra. Uma coisa eu tenho certeza. A mulher com cabelo é bom e o homem sem cabelo também é bom. E o que glorifica a Deus é ser careca. Eu não estou falando fazer doutrina, esse é outro assunto. Zé Pedro, você gostou do assunto. Sério, eu queria ser careca. Aquele rapaz lá, como é que ele chama lá, o Eliseu, ele é um modelo na Bíblia, mas esse é outro assunto. Aí, etc, o Mário carequinha. Diz que Deus criou os carecas e deixou sem cabelo, e os outros deixou sem cabelo. Mas isso não, é um assunto, não vou nem entrar nele, é muito bom. A doutrina do cabelo. Aí o pessoal fala, não, Deus, não aceito um rapaz que tem esse potencial aí, está desperdiçado desse jeito. E aí por fim eu comecei a fazer uns estudos bíblicos lá na hora do almoço. O meu chefe ficava assim, como é que um cara igual você se atreve a ensinar a Bíblia? Né? O pessoal ficava confuso. Qual que é desse cara, né? Ele é de um jeito, fala outra coisa. É aquela fonte que jorrava água doce e salgada, como diz o Tiago. Né? E aí o pessoal não ficou satisfeito. Eu fiquei sabendo, teve gente que colocou meu nome lá no monte, fizeram oração, jejuaram por mim, coisa e tal. Passaram uns meses, eu fui sentindo, você sabe do trabalho do Espírito, eu estou sentindo que está chegando a hora de eu voltar para a igreja. Estou percebendo o jeito que a coisa estava confluindo, porque Deus trabalha lá, trabalha aqui. Nisso estava trazendo vocês lá de Florianópolis, né? E a gente trombou, não sei nem como, foi na rua, como é que foi? Acho que foi na rua. Eu não lembro. A gente se reencontrou depois de 20 anos. Né? O pastor Cristo. Foi o pastor Cristo, não sei. O Carlos Augusto. Carlos Augusto. O Carlos Augusto achou e falou dele. Aí você vê. O Gera voltou e tal. Falou onde estava. Acho que ele falou da reunião no coleginho. Ele estava, aí nesse dia nós até fomos olhar um outro barraco lá na Pitangui. E aí eu fui, gostei. Gostei, o clima da Comu está aqui. Né? É o mesmo clima, aquele mesmo vibe, né? Honra a palavra, o evangelismo, aquele trem todo. Falei, eu vou voltar. Aí convidei ela no início ficou resistente, eu fui umas 2 ou 3 vezes sozinho.
Aí por fim venci a resistência dela. E ela de cara já gostou do gelo, assim, porque uma frase que ele falou, é daqui para frente. Ela gostou desse lance, é daqui para frente. Porque tem que ser. Cristo apagou o nosso pecado, é daqui para frente. Isso tudo foi só por daqui para frente, e desvio, né? Foi lá em Contagem para chegar no Pampulha. Mas então, como é que eu sei se eu estou andando no Espírito ou andando na carne? Se você estiver frutificando esse fruto que está aqui, amor e etc., você está no Espírito, já está andando. Agora, se você está em ira, discórdia, inveja, tal, você está fora do Espírito, você está andando na carne. Sacode a poeira, lembrei, 1 João 9, confessa o pecado, é daqui para frente, conserta aí a situação com Deus, faz aquela limpeza cerimonial, a gente já falou sobre isso, lava a mão na bacia de bronze lá, porque o sacrifício já foi queimado no altar do holocausto, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, só precisa lavar o pezinho, né? É o contato com o mundo, aquela doutrina que a gente conhece, até as crianças aprendem isso no flanelógrafo lá do tabernáculo, né? E tendo em vista que nós já temos conhecimento de quais são as obras da carne, como diz o já citado irmão, e na prática? E na prática, como é que funciona? Como é que funciona? Outro dia, o André está frequentando a Igreja Batista Central, lá na Santo Antônio. E lá tem um pastor, eu até já me inscrevi no canal do IBC, né? Da IBC. Eu gosto muito das pregações do pastor de lá, até esqueci o nome dele agora. Outro dia eu assisti uma série de pregações dele, cada uma hora e meia. Ele só falando sobre a graça. Ele falou 4 horas e meia sobre a graça, dividido em três preleções. E ele falou sobre isso é Bíblia, né? A graça geral, ou a graça comum, que o nosso antigo pastor chamava de graça logística. Ele falou também sobre a graça salvadora. Eu só conheci essas duas: a graça logística, o geral, o comum, e a graça salvadora. Porque o grande objetivo da pregação dele era mostrar que existe também uma chamada graça capacitadora. Por quê? Existe a graça geral. A graça geral é essa que está por aí, né? Todo mundo, se alguém é feliz, se alguém tem saúde, se alguém tem dinheiro, se alguém come bem ou não come bem, se o filho vai na escola ou não vai na escola, se planta uma semente e nasce, coisa e tal. Na pregação dele até fala, o que envolve a terra não é o oxigênio e a camada de ozônio, que para gerar a vida. Na realidade, o que envolve a terra é uma coisa chamada graça. Por exemplo, essa graça geral, ou comum, ou logística, é vista aqui em Mateus 5,45. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Tem muitos versículos que falam a respeito disso. Tem lá em Salmos, tem um monte. Eu vou me deter apenas em 2 aqui, porque eu quero chegar lá onde eu quero chegar. Por exemplo, tem um outro aqui em Atos 17, 25, onde Paulo está discursando lá no Aerópago de Atenas, né? Ele está discursando para os filósofos, os sábios atenienses, o Deus desconhecido, e ele fala aqui no 17, 25, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então o mundo, todos, judeus, gentios, a igreja, todo mundo, Deus é bom, e não tem jeito dele fazer a coisa diferente. As obras dele, tem as digitais dele de bondade. Mesmo que nós não mereçamos, mesmo que esse mundo está aí abacalhado do jeito que está, mesmo que o mundo já tenha se rebelado contra Deus tantas vezes, ele já até teve o dilúvio, já está beirando, já chegando a hora já
de sacudir esse planeta de novo. Mas mesmo assim, porque Deus é bom, tudo que Ele faz traz essas impressões digitais de bondade dele, vamos dizer assim. Então a graça está aí para todo mundo, merecendo, não merecendo, é a característica de Deus ser bom e gracioso. Então a bondade, a graça de Deus envolve todo o planeta e todo mundo usufrui dessa graça. Aí, como diz lá em Romanos 1, ao invés de dar glória ao Criador, de reconhecer o poder e a divindade dele, atribui isso à mãe natureza, a Tupã, a Iemanjá, sei lá mais quem, e dá a glória do Deus mendigo para a criatura, né? Em semelhança de quadrúpedes, aves, répteis, aquela coisa toda, semelhança de homem. Mas mesmo assim Deus continua ministrando a graça dele. E muitas pessoas creem que com isso aí vem o universalismo, vem o panteísmo, já que Deus é bom para todo mundo, Deus vai levar todo mundo para o céu e não precisa de Jesus Cristo, todos os caminhos levam a Deus. Aí surge, Satanás usa, aproveita dessa graça que é para todos e distorce os fatos. Só que existe um upgrade. Ainda que todo ser humano usufrua da graça comum, da graça geral, da graça logística, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, agora nós vamos falar da graça salvadora. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem também lá Tito 2. Eu amo muito Tito, em especial Tito capítulo 2, em especial Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Nossa, esse Tito é um livro fantástico, né? É de uma intimidade. Carlos, só para mim, porque é a graça logística, geral e capacitadora. Sim. Aí essa que você está falando aí, salvadora, está dentro da logística ou da geral? Não, a geral é uma. Pois é. Aí, em potencial na geral, existe a salvadora. Então é dentro da salvadora. Mas todo mundo vive debaixo da graça geral. Se você receber Jesus Cristo, você tem um upgrade da geral para a salvadora. Senão, mesmo tendo usufruído dessa graça, que permite tudo a todos, sem Jesus Cristo, você sabe, você vai viver afastado de Deus eternamente. Mas olha o Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, no momento que pela graça sois salvos mediante a fé, isso é dom de Deus, não vem de obras, você tem uma promoção. Você sai de uma graça que todo mundo usufrui, e através de Jesus Cristo você passa a usufruir da salvação, né? A graça de Deus se manifestou salvadora, a gente já sabe através de quem essa graça se manifestou salvadora. Lá em João, no primeiro capítulo, fala que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A graça salvadora está disponibilizada no Filho. Então, uma vez que agora eu estou salvo, a maioria, 99,89% dos crentes para por aí. Porque é verdade, você já está salvo. Só que muita gente, assim como a humanidade abusa da graça da graça geral, uma boa parte dos crentes abusa da graça salvadora. Porque Deus tem obras preparadas de antemão para que vivamos nela. Deus tem como objetivo nos conformar à imagem do seu Filho. Falando em Romanos 8:29. Deus tem como objetivo, verso 12 aí do Tito, porque no 11 fala da graça salvadora, no 12 já fala da capacitadora. A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos. Então a graça nos educa, educando-nos através aqui das Escrituras, é a renovação da mente, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século
sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação, a epifaneia da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, uma vez que você é salvo, Deus tem um objetivo. Através da graça, você vivia debaixo da graça geral, passou pelo filtro, teve o upgrade da graça salvadora, e depois que você é salvo, existe um outro upgrade, irmão. Existe um outro upgrade que poucos crentes usufruem, que é usufruir da graça que te capacita. Você já está salvo. É porque as pessoas, elas só lançam mão da graça depois que o estrago está feito. A maioria das pessoas só acha que a graça foi feita só para remediar. Mas a graça também ela é profilática. Tá, estragou, pisou na bola, escorregou, caiu. Não passa gelol não, passa a graça, né? Aí você vai lá, conta com a graça de Deus, né? Através de 1 João 9, você confessa, o advogado, é daqui para frente. O Senhor é que é Deus do que caiu, do que está levantado, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É a graça. Eu vou abusar da graça? Não é não, mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça está disponível para o estrago. Só que o ideal de Deus não é ficar, ele ministra, mas não é ficar ministrando graça para consertar erro. O objetivo maior de Deus é que você renegue as paixões desse presente século e viva de uma maneira sensata, justa e piedosa. Piedosa é na obra consumada. Ou seja, mais do que para consertar o estrago, a graça quer te prevenir de estragar. Estou falando de caixa testamento que eu comprei. É um graçol? É porque na hora que eu estou trabalhando, a graxa do pacote testamento que eu comprei, o pacote veio no. Você está falando de graxa com X, né? É graxa com X. Eu estou falando com C cedilha. É a graça do amor. É a graça, é o dom, Ah, então é graça. é a caris, é o favor imerecido. É o favor que a gente não merece. Mas eu comprei um pacote desse tamanho, num balde de lata, ele é transparente. Pois é. Verdinho. Podia vender graça assim também, né? Eu estava lá na A minha. princesa Eu Cidinha. estou trabalhando na minha oficina, né? Esmerilhando É barro. o graxol. Graxa. E, pois é, a graça, ela quer nos capacitar a viver de uma maneira que agrade a Deus. Se pisar na bola, através da graça tem o perdão, etc, etc. Mas o grande objetivo de Deus é nos capacitar a viver no Espírito, andar no Espírito, a produzir, agora a gente chegou no nosso assunto, a produzir o fruto do Espírito, a nos capacitar a não andar na carne, né? Quer ver? Vamos ver alguns versículos aqui da graça capacitadora. Olha aqui que no título 2:11, no 11 nós temos a salvadora e no 12 a capacitadora. Eu vou ler de novo porque eu gosto muito desse versículo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, pela graça sois salvos, mediante a fé, a todos os homens. A gente sabe, essa doutrina aqui do todos, é que a graça é suficiente para todos e eficiente para quem dela se apropria, né? Educando-nos, essa graça nos educa. Para que? Aí é que nós vamos entrar agora no assunto que eu estou querendo, que é a doutrina da mortificação. É algo que tem como motor a minha decisão de querer viver assim. É uma iniciativa pessoal. Eu tenho que querer viver para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, eu é que tenho que decidir me dar, que não vos conformeis com esse século, mas você tem que se oferecer. Eis-me aqui, eu vou, eu topo, eu estou disponível. Você liga lá seu Uber, seu taxímetro, aí você entra no sistema. O Espírito Santo, estou precisando de um socorro ali na rua tal. Ó, tem o Isaac está conectado, ele está disponível.
Aí a central manda um chamado. Isaac, por favor, se dirigir à rua tal. Eu posso ser Uber, eu posso fazer parte do sistema de Deus, já estou salvo. Mas eu estou desligado. Eu estou perdendo meu tempo aqui com a minha ira, com a minha prostituição, com a minha impureza, com a minha inveja. Não estou disponível, Deus. Hoje eu vou viver para mim e para a morte. Estou salvo. Mas a graça está aí disponível para te educar. Você tem que renegar. Eu não quero. Sempre vai ter uma sugestão. Sempre vai ter uma sugestão. Chuta, xinga, buzina com força. É literalmente igual aquele negócio, né? O anjinho de um lado, o capetinho do outro. O Satanás, ele vai jogar um dardo para gerar morte e destruição e perda. O Espírito Santo vai falar assim: é assim que Cristo faz? É essa imagem que eu estou construindo em você? É assim que você se... Porque o mesmo preço alto que Jesus Cristo pagou para nos salvar é o mesmo alto preço que Ele pagou para nos santificar. Ele pagou um preço alto para que possamos ser salvos, e esse mesmo preço alto também está disponível para nos capacitar a ser santos. Mortificação é a mesma coisa que santificação. Eu estou usando o termo só para terminar esse raciocínio, mortificação, por causa daquele texto que fala de Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Você se afasta de Deus. Mas é um condicional, é para um lado ou para o outro. Se viver segundo a carne, se viver segundo o Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes, deixar morto, não é matar, é deixar do jeito que a palavra já declara. Porque esse contexto de Romanos 8 vem desde o capítulo 6. Né? Se mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sim. Eu estava pensando, porque quando você entende que você já está morto com Cristo, sim, né, é esse aí que eu estou falando mesmo. Você usufrui melhor da graça de Deus. Sim. E você entender e usufruir da graça de Deus não significa você viver 100% do Espírito. Pelo contrário, né, porque nós temos a natureza pecaminosa, né, nós temos a carne, que é o nosso inimigo, o diabo, que é o nosso inimigo, né, e o sistema que é o nosso inimigo, e nós estamos neste mundo. Sim. Né? Jesus diz: não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Então, por exemplo, Davi, que foi um homem que viveu uma época que, se vivesse o nosso dia, vivia tranquilo, sem problema nenhum, para entender a graça de Deus. E olha, tudo que aconteceu com Davi, é um homem que quando era confrontado, ele sempre corria para Deus, porque ele sabia que a graça de Deus era melhor do que a própria vida dele. Né? Alguém escreveu esse salmo, talvez até ele, né? A tua graça é melhor que a vida. Então, nós no dia a dia, nós não precisamos viver como assim, apreensivo, e agora por cá, como se fosse assim, um legalista, né? Querendo de todo jeito, mas deixar Deus, o Espírito Santo, fluir na sua vida, e quando o Espírito Santo vai falar: não, esse não é o caminho é esse, amém, Senhor, aqui estamos, e às vezes nós vamos bater e falar: não, aqui é o meu caminho, é esse o meu jeito, e por um tempo, 1 minuto, 10 segundos, ou 1 hora, 1 dia, nós vamos... 1 ano, 20 anos. Não, como Davi, como um ano, sim, né, até que Natan fosse lá na casa dele. Quantos salmos ele deixou de escrever em 1 ano? Então, às vezes era para gente ter 170 salmos. A graça de Deus ela é algo fabulosa para nós, por causa da obra consumada por Jesus. Ela não é uma licença para eu pecar. Sim. Pelo contrário, ela é o meio que Deus usa, o agente, para nos restaurar do pecado. Exatamente. Você entendeu? Sim. Ela não é uma licença para nós pecarmos. Ela é o meio, o agente que Deus usa para nos restaurar do pecado. E o ideal, mais ainda capacitador, para que não pecamos. O ideal é que a gente nem chegue a pecar. A graça é capacitadora em outros pontos, mas a mortificação, eu busquei desse texto aqui, ó. Mortificardes os feitos da carne. Nós vamos entrar nesse assunto, lá de Romanos 8, 13 e 14, a doutrina da mortificação.
Romanos 6,14, já que a gente está por aqui, nós estamos vendo a graça capacitadora. A graça que nos capacita a andar no Espírito, a graça que nos capacita a viver para Deus, a graça que nos educa a renegar as paixões dessa vida. Leia-se as obras da carne. 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Leia-se a graça que te capacita a não permitir que o pecado tenha domínio. Na verdade, eu já falei isso aqui umas 289 vezes. O pecado para o crente é um vampiro banguelo. Ele só baba seu pescoço, ele não consegue morder. Isso é assunto aqui mesmo do Romanos 6. Quer ver? No versículo 15, 16, é uma refutação. Paulo fala para uma refutação e ele mesmo responde, né? Havendo de pecar porque estamos debaixo da lei, e não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Isso que eu acabei de falar está aqui em Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, Jesus Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravo. A palavra destruída, que eu já falei sobre ela, significa tirar o potencial, tirar o domínio, tirar o poder. É aquela mesma palavra que... Eu lembro quando eu falei sobre isso, quando a gente estava estudando Apocalipse, que está lá em Apocalipse 19, quando fala que Deus vai destruir o anticristo. É a palavra... A poesa é o prender. Agora eu esqueci a palavra grega. Não sei se eu tenho ela anotada aqui. É a palavra, significa, por exemplo, o anticristo está agindo. Quando Cristo se manifesta, ele vem, ele aprisiona a besta para ela ser julgada e depois lançada no lago de fogo. A partir daquele momento que Cristo se manifesta e prende, a besta não age mais. A partir do momento que nós somos crucificados com Jesus Cristo, a carne não tem mais poder de agir sobre você. Ela perdeu as presas. Ela não inocula mais, ela não tem mais poder. Ela foi foi tirado dela o poder de atuação. Ela foi tornada inócua. Ela foi tornada impotente. O pecado não tem mais o poder de induzir o nascido de novo ao pecado. A gente peca por aceitar a indução. Satanás sugere, a gente abraça a ideia e pratica. O mundo faz, a gente gosta da ideia e copia. A velha natureza declarada morta fala, sente inveja, mesmo que ela já não tenha poder sobre nós, eu concordo com o defunto e ressuscito o velho Carlos e sinto inveja. É um veneno, não tem poder pelo fato de estar morto. Exatamente. A gente é que quando você vive na casa, você é um Walking Dead. Voltou o Walking Dead, já está no segundo episódio, você viu lá, né? Tô doido que isso é o terceiro. A gente é um Walking Dead. A gente está morto, mas está andando, né? É salvo, mas está fedendo, quando não deveria feder. A gente deveria renovar a nossa mente. A graça salvadora, capacitadora, aqui em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. A graça, ela muitas vezes não é percebida pela gente que nasceu de novo e pelo incrédulo, porque os méritos não são nossos. E naturalmente a gente gosta do mérito. Então, quando você age pelo seu mérito, você anula a graça. Sim. Porque ela é um princípio 100% de Deus. Sim. E o Senhor Jesus é a graça. Sim. Então a natureza de Cristo é essa que nos capacita, nos habilita, e o Espírito Santo é o professor para isso. Exatamente. Então, como o Gosto falou, você faz morrer a velha, que ela já está morta. Mas você concorda que está morto? Como eu propio disso? Pela graça. Se for por mérito, eu vou parar de fumar, vou parar de... Você vai fazer mais ainda. Aí falando de Davi, eu achei um versículo interessante lá em Deuteronômio 9:6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa terra, essa boa terra, para possuí-la, pois tu
é povo de dura serviço. E graças a que Deus está invalidando, deu os mandamentos, aí eles não cumpriram, eles dão uma rotina na terra, pela graça. Sempre é. Davi, Sempre foi. eu imagino que Davi observou isso aqui, que foi à frente, Davi é um crente da graça. Deuteronômio. 9 e 6. Então Davi, ele lá no Salmo, ele fala, a tua graça é melhor do que a vida. Porque se fosse os holocaustos, ele te dava milhares. Mas ele viu que atrás da lei tinha uma graça. Entendeu? Sim. Paulo, por exemplo, quando ele fala, a gente tem que atender, mas a graça é o modus operandi de Deus na sua criação, na nossa vida, na obra de Cristo. A vinda de Cristo foi pela graça, né? Que você citou em João, capítulo 1. Graça sobre graça, ou seja, é igual a onda do mar, uma graça atrás da outra. Você não se perguntar assim, acabou, não. Outro versículo, o pessoal banaliza. Paulo fala assim, orei 3 vezes se eu tirar o espírito. Né? Aí Deus respondeu, minha graça te basta. Minha graça te basta? Eu ouvi uma ilustração. Essa é a graça capacitadora. Exatamente. Aí o cara falou assim, imagina você num barquinho, numa corredeira assim, estreitinho, você vê uma pedra de todo tamanho na sua frente, lascou. Aí você fecha o olho assim, não aconteceu nada. Aí você vai olhar, Deus encheu o rio e você passou por cima. Então, aí por isso que Paulo fala assim, todos os obstáculos, toda dificuldade minha, aí que eu fico bom, porque a graça expande na alma dele. Então ele passou por cima do obstáculo, para o rio manter cheio, foi mais um obstáculo. Só que ele não fazia, ele não faz isso, né? Mas a graça de Deus é essa condição, essa capacitação que envolve o nosso ser, o nosso ser dentro e a nossa convivência fora. Agora, o mundo, ele sabe que existe a graça, mas de uma forma distorcida, igual você falou. Mas aquela graça abrangente que transforma, salva e transforma, o crente é que é aquele que é a carta livre de Deus, né? Amém. Você acabou de resumir Gálatas. Graça nunca tem a ver com mérito. Nunca tem a ver com mérito. É graça. O nome já diz, é graça, é de graça. É tipo, outro dia eu usei a ilustração da linguiça picada no supermercado. Às vezes eles lançam uma marca nova de linguiça, eles picam. A menina fica até lá fritando o negócio e pica o negócio com os palitinhos para você provar. Se você chegar assim no supermercado e catar uma linguiça e pôr no bolso, é roubo. Agora, se você pegar aquela que está lá de amostra, às vezes é panetone, às vezes é um bolinho, pegar ali e pôr na boca, você não está roubando nada. Está ali de graça. De graça. Está disponibilizado. Agora, se você abrir o iogurte, meter o dedão lá e tomar dentro do supermercado e largar a casquinha, aí já não é graça, aí já é roubo mesmo. 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Eu já li não, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não mais eu, mas a graça de Deus comigo. Está vendo? Não é uma questão de mérito. É sempre a graça que atua. A graça atua de forma geral, a graça atua para a salvação e a graça atua te capacitando. Mas capacitando a quê? No processo de santificação. Nós tem gente que morre de medo dessa palavra, né? Acho que 90% dos crentes. Mas santificação, a gente sabe o que significa santo, é separado. É te separar do que está lá e te separar para Ele. É simplesmente isso. É te apartar, te afastar desse mundo, dessa influência. Te afastar da velha natureza que fica te assediando, vamos dizer assim. Não é? Está dentro dos nossos versículos que nós vamos ler, mas eu vou antecipar ele. Que o pastor Geraldo já pregou também 2.839 vezes a respeito de Hebreus 12, capítulo 12, verso 1 e 2. Lembra? Eu até já anotei a frase dele aqui, ó. Sempre forte que nunca enfraquece. Não é? É a sua frasezinha? É o tenazmente
Ele sempre gosta de definir o certo. Tenazmente é sempre forte que nunca enfraquece. A natureza pecaminosa nunca vai parar de a velha natureza, declarada morta, mas ainda didaticamente presente, nunca vai existir. Ela sempre vai estar tenazmente, ou seja, geraldicamente falando, sempre forte e que nunca enfraquece. Sempre aí, tentando te fazer tropeçar. Observa aqui o versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, tem que desembaraçar. Esse aí é o processo de mortificação. Deixar morto quem está morto. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, sempre forte, que nunca enfraquece, que tenazmente nos assedia. É por isso que eu lembrei desse jeito, cada palavra assedia. Assediar, a gente sabe o que é. Você não quer nada com aquela pessoa, mas aquela pessoa fica te assediando, fica se insinuando. Você está de regime, mas toda hora aparece um chocolatezinho com brigadeiro de panela, com não sei o quê. Eu não quero, gente, eu preciso emagrecer. Como é que chama aquele sorvete, aquele picolé que você até parou de tomar ele? Que ele é deliciosíssimo e caríssimo? Magro. Só um magro, pelo amor de Deus. Que é mais barato, né? O magro deve estar uns 10 agora, é caríssimo. Sei lá, graças a Deus a Lulu não está podendo comer mais. Assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a santificação é aquele processo de aprender o que eu já sou. A palavra declara que nós somos santos porque a gente está no santo. Então a santificação, e eu não gosto quando ele olha para agora. A santificação é o processo de aprender o que eu já sou. É uma conformação. Eu passar a viver de acordo com aquilo que já está declarado que eu sou. É aquele versículo de Efésios. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, andar no Espírito, andar, caminhar, procedimento, comportamento, andar na Bíblia é proceder, né? Que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Você já é digno, mas você tem que andar dignamente. Você já é príncipe. Você não pode... Pode, não vai ter disciplina e coisa e tal, mas o ideal é que você se porte como príncipe. Aquele rapaz que casou lá recentemente com aquela moreninha, tem certas coisas que ele não pode fazer, porque vai queimar o filme. Os paparazzi vai tirar 1 milhão de fotos, vai aparecer nos tabloides e tudo. Certas coisas que qualquer um por aí faz, aí, vai pro baile funk, sei lá o que, faz umas porqueiras aí. Se ele fizer, ele por ter aquele título que ele tem, sei lá qual que é o sobrenome dele, Silva, né? Não sei, lá. Bragança, Bourbon, não sei qual que é o sobrenome. Ele, pela visualização que ele tem, pela genealogia dele, pela procedência dele, por ele ser da família real, ele não pode se comportar de formas que muitos por aí se comportam sem chamar atenção. Ele tem uma vocação, ele tem uma nobreza, ele tem que se comportar de forma nobre. Tanto é que quando um famoso começa a viver na bagaceira, vamos dizer assim, né, a palavra que eu aprendi lá com o Pimpão, né, com o Felipe Seabra, lá no Nordeste ele fala bagaceira. Quando você vive de qualquer jeito abacaiado, chama atenção. Qualquer famoso cantor, ator, não sei o que, da realeza, gente muito exposta, se fizer certas coisas, a mídia mostra. O faveladinho ali pode. Ele é sem destaque. O nascido de novo, ele é da família de Deus, pois essa também o pastor Geraldo já pregou 8.739 vezes, está até aqui em Efésios. A gente é da família de Deus. Agora a gente carrega o nome de Jesus Cristo. Nós agora somos embaixadores.
Se você se comportar de uma forma que queima o filme, os anjos, todo mundo, mas a Elaine é mulher de pastor, gente, não pode, né? Em muitas igrejas isso pesa, além de ser crente, ainda por cima é mulher de pastor, é filho de pastor, é misericórdia, olha lá, diz que é crente, não é? O mundo fica, o inferno fica doido para falar isso, ele só fica esperando a gente pisar na bola, olha lá, e diz que é crente, não é? Ele fica doido de você dar uma pisadinha na bola, só para falar lá, eu falei, ela é crente, amor. É crente. Então, santificação é o processo de aprender a ser o que já somos. E mortificação é o processo pelo qual a santificação acontece na prática diária. Então, posto isso, agora a gente pode entrar no nosso estudo de hoje. A mortificação. Deu a hora aí? Não, ainda falta um minuto. O mesmo preço alto que Cristo pagou por nossa salvação é o mesmo preço alto que Ele pagou pela nossa santificação. Aí na semana que vem nós vamos ver como é que é essa briga, porque é uma briga. É uma briga. Gálatas 5,17 aqui, ó, do nosso texto, que nós pulamos ele para ir para as obras da carne. Fala. Porque a carne aqui não é alcatra contra a fidel, não. Está falando da velha natureza. É a sarx no grego, né? A velha natureza. A velha natureza, a carne, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes, o espírito e a carne, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí nós vamos cair lá de Romanos, um texto que tanto o pastor Geraldo como eu também gostamos, que a gente já passeou dele várias vezes, que fala que com a mente eu tenho prazer na lei de Deus, eu consinto com a lei que é boa. Isso é o texto lá de Romanos 7, famosíssimo. Só para fechar, Romanos 7, 14 em diante, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, eu ainda tenho a velha natureza, declarada morta. Pela fé eu tenho que viver como se ela estivesse morta. Isso é mortificar. Vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo, no grego é aprovo, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, essa velha natureza que habita em mim. Então a carne fica aí militando para que eu não faça o que eu quero. Gálatas 5,17. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Eu consinto com a lei que é boa, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu sinto nos meus membros outra lei que fica me assediando tenazmente para eu ir na outra direção. Então o que nós vamos falar na semana que vem é que o nascido de novo precisa estabelecer uma disciplina. Ele tem que ter um foco. Ele tem que estar consciente de que isso é verdade, que isso existe, que existe esse risco, esse perigo. Porque tem religiões por aí que pregam que o crente depois que nasce de novo, ele não peca mais. Mas isso não é bíblico. Sempre vai existir a possibilidade da queda. Eu tenho que criar, Paulo criou isso, desenvolver o hábito, a disciplina de falar não para o pecado e falar sim para o Espírito. De falar não para a obra da carne e falar sim para o fruto do Espírito. De renegar as paixões desse século e decidir viver de uma maneira justa, Sensata e piedosa. sensata e piedosa. Amém? Pastor Zé Pedro pode orar com nós para fechar?